A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, o papel do talento musical. Coisa difícil é você encontrar alguém que não goste de uma música. É muito difícil. Eu, particularmente, não conheço. Existem pessoas que não gostam de determinados ritmos. Eu, por exemplo, tenho alguns ritmos que eu não gosto, mas que eu gosto de ouvir um louvor, um hino, isso eu gosto. Vamos lá. E o que é música? O que a gente entende por música? A gente está falando do talento musical. Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido, no sentido amplo e organização temporal de sons e silêncio, que seriam aqui as pausas. É lógico, a gente teria que se aprofundar muito aqui no ritmo, na melodia, na harmonia, o que é cada um. Mas acho que música é algo fácil, é algo que a gente escuta desde criança e a maioria, como eu disse, gosta. A música é uma manifestação artística e cultural de uma sociedade, de um grupo, em determinada época ou região. A música é uma forma de expressar sentimentos. Então a música, ela expressa aquilo que a gente está sentindo. Lógico, a pessoa quando está triste, ela quer o quê? Geralmente uma música um pouco mais lenta, uma coisa assim. A pessoa está alegre, uma música mais agitada, com um ritmo mais acelerado, porque ela expressa a emoção. E também ela é uma manifestação de alguns determinados grupos. Vamos pensar aqui no mundo secular, né? A gente escuta falar de bossa nova, a gente fala das músicas dos anos 60, de rock. Então, assim, a música, ela expressa de um grupo, ou às vezes até aquele grupo existe e ela acaba pegando aquela música para representá-la. Então, é sempre a manifestação, é a expressão do sentimento, de uma ideologia, de algo que você gosta e você quer cantar e você quer falar. Vamos lá. A influência da música. Pesquisadores dizem que a influência da música é tão grande que ela atua constantemente sobre nós, acelerando ou retardando, regulando ou desregulando as batidas do nosso coração, relaxando ou irritando os nossos nervos, influindo na pressão sanguínea e no ritmo da respiração. É comprovado o seu efeito sobre as emoções e desejos do homem. Enfim, a música exerce um poder muito grande sobre nós, podendo ser positiva ou negativa. Por isso, devemos sempre analisar o que ouvimos. Então, a música ela tem uma influência muito grande. Observe que quando você vai num consultório dentário, num consultório médico, normalmente, quais as músicas que estão lá? Umas músicas mais calmas, mais lentas, mais tranquila, para que as pessoas fiquem com o coração mais calmo, não acelera, porque a maioria está nervoso, está preocupado, tem medo. Então, essas são, não vai colocar uma música agitada para a pessoa ficar mais nervosa e o coração acelerando, porque ela está com medo. Então, é uma coisa mais tranquila. Quando você vai num velório, as cantigas ali, os cânticos, são o quê? Mais assim, de reflexão, de pensamento. Ninguém canta aqueles hinos muito alegres, de foguinho. Não, o pessoal já mais calmo. Então a música ela acaba influenciando também o nosso corpo e tudo mais. A gente pode ver uma criança. Criança, ela não está entendendo a letra, não está nada. Mas coloca a música, se ela gostar, ela começa a se agitar, começa a bater palma. A gente observa isso e ela não tem noção, ela só está escutando a batida, o ritmo da música e aquilo acaba envolvendo. E nós cristãos, a gente tem assim uma grande responsabilidade, sabe do quê? De nós prestarmos atenção naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós cantamos. Irmã Renata, eu só escuto hinos, louvores gospel, é só isso. Ok, mas será que todos esses louvores estão de acordo com a palavra do Senhor? Eu não vou estar falando aqui, mas eu conheço alguns louvores que não estão, alguns hinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Está um pouco fora. Então é melhor o quê? Não cantar, está contrário à palavra de Deus. Então presta um pouco atenção nisso, leia a letra, você que é regente, você que é coordenador, você que gosta de louvar, adolescente que gosta, tem alguns ritmos que gosta, presta atenção no que está ali na letra, no ritmo, no momento que você vai estar louvando a Deus com ele, presta bastante atenção, isso vai fazer uma grande diferença aí no seu chamado, no seu ministério, ou até mesmo na tua vida, às vezes não é o seu chamado, eu por exemplo não tenho esse chamado de estar louvando. Sei tocar flauta, transversal e tudo, mas muito pouco, não sei muita coisa, aprendi assim um pouquinho, porque não é o meu chamado, eu não tenho facilidade para isso, não tenho voz para isso, mas a gente vai ver que eu não tenho voz para cantar, mas eu tenho voz para louvar e adorar. Amém? Vamos lá. Música na Bíblia. Logo no início, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 21, relata que Jubal era o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Aí, são instrumentos musicais.
E a gente vê que o povo judeu, eles gostavam bastante, né, de música. A gente vai ver que na Bíblia tem vários momentos que está falando de festa, de louvores, de cânticos. E assim, ó, encontramos passagens no Antigo Testamento em que há relatos de músicas e cânticos geralmente utilizadas para expressar emoções, festejar e cultuar a Deus. Eu separei um versículo aqui, que é a passagem do povo de Israel no Mar do Egito, no Mar Vermelho, perdão, quando estavam saindo do Egito, e quando eles passaram, eles cantaram. Olha só, está lá em Êxodo, capítulo 15, o verso 1 e o verso 20. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então a gente observa que Moisés, ele cantou. Miriam pegou o tamborim e saiu dançando com as mulheres ali. Então a gente observa que a música está ali na vida do povo de Israel. Prosseguindo, Livro dos Salmos. O Livro dos Salmos é um livro de orações e cânticos de adoração que foram compostos por um longo período da história de Israel, entre o século X e o século V a.C., e foi escrito por alguns autores, como Davi, Asaf, filhos de Corá, e alguns que são anônimos, a gente não sabe quem escreveu. Então o livro de Salmos, ele é composto assim por cânticos mesmo, por louvores a Deus do quê? De situações que eles estavam passando, tanto de aflição particular, ou quando o povo de Israel estava para ser atacado, e também de alegria, de vitória, de oração ao Senhor. Então o livro de Salmos são vários cânticos, os cânticos do povo de Israel. Qual a diferença entre cantar, louvar e adorar? Eu comecei a falar um pouquinho lá atrás, no início da aula. Vamos ver aqui. Cantar significa expor uma ideia, um sentimento através de letra e melodia. É o simples ato de dar ritmo a algo, uma frase, onde o cantor sente-se motivador emocional das pessoas que o ouvem, responsável pelo mover que aquela canção causa. Então, cantar é simplesmente você pôr ritmo naquilo que você está falando, você expressa alguma coisa. A pessoa que está cantando normalmente é um motivador. Então, vamos dizer assim, são esses cantores que a gente vê, os cantores seculares, que cantam bem, que acabam atraindo multidões aí. Mas ele simplesmente canta. E o que é louvar? É aplaudir, elogiar, exaltar as pessoas, instituições, ideologias, objetos, lugares e outros, através de cânticos, discursos, poesias e outras manifestações. Aqui louvar já é um pouco diferente. Por quê? Você está elogiando, você está aplaudindo, você está exaltando alguém, algo, no nosso caso, ao nosso Deus. Então a gente está louvando. É lógico, quando a gente fala aqui de cantar, a gente está falando mais daquela voz mais afinada, de tudo certinho. Na igreja é importante isso também. Só que além de cantar bem, você tem que louvar. E louvar a quem? Louvar a Deus. Por exemplo, a gente escuta as pessoas falando, né? Vou louvar um hino. Não, você não vai louvar um hino. Você vai louvar a Deus, quer dizer, você vai exaltar a Deus por meio de um hino, de uma cantiga, de um cântico, entendeu? De uma música. É isso que a gente vai estar fazendo. E o que seria aqui adorar? Adorar do latim adore, falar com, cultuar algo ou com alguém, prostrar-se diante de algo ou de alguém em sinal de reconhecimento, o orar também. Para o cristão é reconhecer a autoridade e soberania de Deus, no culto a Ele, no qual está incluso também cânticos, oração e a palavra, por aquilo que Deus é. Então, cantar só está cantando uma boa voz, você acaba atraindo algumas pessoas ali e tal, mas não passa disso. O louvar, não. O louvar, você está cantando, você está louvando alguém, você está exaltando, elogiando, aplaudindo alguém. E adorar é muito mais do que isso, você está cultuando. No nosso caso, nós estamos reconhecendo a Deus, a soberania dele. E aí a gente adora por meio do louvor, né, por meio da oração, por meio da busca da santidade. Aí tem outros meios de nós estarmos adorando. Então, o nosso foco é adorar a Deus. Vamos, onde e como adorar? Tem uma passagem na Bíblia em que Jesus, né, ele vai para uma outra cidade e ele fala assim, nos convém passar por onde? Por Samaria. E quando ele está lá na Samaria, ele vê uma mulher retirando água do poço, ele começa um diálogo com aquela mulher, ela percebe que ele realmente é um profeta.
e ele faz algumas perguntas para o Senhor. Vamos ver aqui, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela era uma mulher samaritana e falou: olha, a gente tem que estar adorando nesse monte. Mas vocês que são judeus estão dizendo que tem que adorar lá em Jerusalém. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, aonde que a gente tem que adorar? Em todo momento, em todo local que a gente tem que adorar. E como? Em espírito e em verdade. Então, ó, a verdadeira adoração não está limitada em tempo e espaço. Além disso, não é para ser feita apenas por uma formalidade, mas em espírito e em verdade. Tem gente que tem todo um ritual para estar adorando a Deus, não, tem que ser assim, palavras. Não, para Deus não tem essa formalidade, a gente tem que ter respeito, isso sim, né? Honrar o nosso Deus e tudo. E não tem tempo nem espaço, em qualquer momento. Aonde você estiver, você pode estar adorando a Deus, você pode estar orando, louvando. Você pode estar na rua, você pode estar na escola, você pode estar em casa, você pode estar na igreja, você pode estar dentro do avião, você pode estar em que lugar que for, trabalhando ali, fazendo um serviço que tem nada a ver, mas a sua mente, o teu coração está ligado com o Senhor, porque o Senhor falou assim: olha, eu quero que adorem em espírito e em verdade, ou seja, não é só de boca. Por isso que tem uma diferença de cantar, porque tem gente que vai e canta, ela canta bonito, fala bonito, mas não louva a Deus. O que a gente quer é louvar a Deus, é adorar a Deus. O melhor é combinar tudo, você ter uma voz bonita e você está louvando e adorando ao Senhor. Isso que é o mais importante. A verdadeira adoração nasce do coração, é diária e trata-se de um conjunto de ações. Nas orações, nos cânticos, nas ofertas, no estudo e pregação da palavra, na busca da santidade. Então, adorar é isso, é você fazer todas essas coisas. Você está adorando a Deus por meio da oração, do cântico, da oferta. Quando você está ofertando na igreja, aquilo ali também é uma forma de você estar adorando, de você estar reconhecendo que você está na casa do Senhor, que você quer ajudar o Senhor, a obra. Não que Deus precise do nosso dinheiro, mas nós estamos aqui na terra, então a gente tem que contribuir. E é para nós mesmos. Não é para Deus, é para nós. Quem precisa de um banco para estar sentado somos nós, quem precisa de um microfone, quem precisa do tempo somos nós, né? Vai ter um grande dia, que eu sempre falo em toda aula, que nós vamos morar com Ele, seremos arrebatados. E aí a gente não vai precisar disso, a gente vai adorar o Senhor face a face, não vai precisar de outras coisas. Amém? Vamos lá. A importância dos músicos e cantores. A nossa revista fala mais dos músicos, mas os cantores também é importante. São eles, né, que nos conduzem aí à adoração ao Senhor no início dos cultos, no meio, no final. Então, a função do músico na igreja está além de tocar um instrumento musical. O músico tem a responsabilidade de conduzir o povo à adoração, criando um ambiente favorável à manifestação dos dons ministeriais e espirituais. Então, não é simplesmente lá estar tocando ou simplesmente estar cantando. Você tem a pessoa que tem esse chamado, né, esse dom, esse talento, ele está ali para trazer o povo para a adoração ao Senhor. Mas a adoração tem que começar primeiro nele. É preciso que o músico saiba que a sua função é tão sagrada quanto a de um pastor. Os músicos e cantores, além de buscarem o aperfeiçoamento nos seus conhecimentos na área musical, devem se dedicar-se em conhecer a palavra de Deus e buscar a santidade. Porque tem uma diferença muito grande quando um músico ele se dedica, ele conhece a palavra. Então, começa aí, ele conhecendo a palavra, ele jamais vai colocar um hino que não tem contrário à palavra, porque o que está escrito ali no hino não tem nada a ver com a palavra de Deus, ao contrário, vai ser algo ali que está condizente com o que o Senhor quer. E quando vai buscar a santidade, você começa a ter o quê? Unção, você ter graça. Então, ao tocar o instrumento, almas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas. Então, muitas coisas podem acontecer se o músico, se o cantor, ele se dedicar. E o Senhor habita no meio dos louvores. Então, a responsabilidade é muito grande. Pena que nem todos enxergam isso, né? Aqui tem uma passagem que eu acho muito interessante.
Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Por quê? Porque Davi tinha unção. Então quando Davi começava a dedilhar a harpa ali, começava a louvar ali, o que acontecia? O espírito mau saía. E isso pode acontecer nos dias de hoje. O baterista, o guitarrista, o flautista, o trompetista, não sei. Se vocês buscarem, se vocês estiverem ali firmes com o Senhor, buscando a unção, a santidade, e realmente estar adorando ao Senhor com o seu instrumento, com sua boca, né, com suas cordas vocais, pode ter certeza, muita coisa pode acontecer. Eu já tive experiência de eu estar tocando a minha flauta e ali eu senti a presença de Deus de uma maneira tremenda. E eu muitas vezes falava, Senhor, que o som dessa flauta chegue nos ouvidos das pessoas e que elas possam sentir a tua presença. Pode ver que tem momentos que a gente está louvando na igreja e o fogo desce, a presença do Senhor é grandiosa ali, porque nós estamos louvando, adorando, entregando ao Senhor. E os músicos e cantores fazem parte disso também. E aí, música na Bíblia, né? E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitar as turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Essa passagem aqui que eu estou falando é a passagem da inauguração do templo lá de Salomão, quando ele tinha feito. Então estavam se preparando, os sacerdotes estavam ali louvando a Deus. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 11 ao 14. Essa passagem para mim é muito linda. Por quê? Eles estão se preparando. Tem um monte de sacerdotes, eles estão todos vestidos, né, a caráter, com seus instrumentos, e eles estão cantando ali em uma só voz, e os instrumentos. Deus se agrada tanto, porque o Senhor eles estão louvando ao Senhor tão verdadeiramente, tão da alma, que o Senhor se agrada tanto que ele invade a casa do Senhor, o templo ali, o templo de Salomão, invade, e as pessoas, os sacerdotes ali que estavam, eles não conseguiam ficar de pé, porque tamanha era a glória do Senhor, eles caíam ali pela assim, a presença do Senhor que era muito, muito forte. E por que nós não podemos vivenciar isso nos dias de hoje? Nós podemos, o nosso Deus não mudou. Se todos nós nos santificarmos, se todos nós, quando estivermos louvando ali, louvar de coração, sem reparar se desafinou a roupa, nada disso, mas se a gente estiver ali ligado no trono dos céus, sabe o que vai acontecer? A casa vai se encher com a presença do Senhor, que a gente não vai aguentar, vai ter manifestação de línguas estranhas, de cura, de poder, de maravilha. O Senhor vai falar conosco de uma maneira poderosa e nós vamos sair dali revestidos. Amém? Então veja qual é importante essa parte musical na igreja, é muito importante. Os músicos, olha, as pessoas que estão ali cantando para louvar ao Senhor, é de suma importância, que não só aperfeiçoe a corda vocal, a tocar o instrumento, não, mas que busquem a presença do Senhor e busquem o que é a santidade, porque tenha certeza que a unção vai descer. E aqui nós chegamos ao final. Todo cristão deve louvar e principalmente adorar a Deus. Basta que tenhamos um coração dedicado a oferecer o nosso melhor para Ele. Deus procura adoradores que o adorem com sinceridade. O Senhor continua procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Senhor continua e que nós sejamos essas pessoas que estejam sempre adorando ao Senhor em qualquer lugar, porque não tem espaço, não tem, é nesse monte, é nessa igreja, não, é em qualquer lugar e em espírito e em verdade. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, que Deus os abençoe e uma ótima semana.